Tá? Só mais um. Sinal indicativo de juízo de Deus. Tem pelo menos 3 e estão bem próximos aí na Bíblia, é fácil da gente lidar. Guerra, terremotos e fome. Esses 3 grupos, eles compreendem três gamas de circunstâncias. Guerras, está falando, a palavra, eu não preciso destrinchar isso. Quando fala guerra, tem a ver com todo tipo de desacordo que aconteça em qualquer lugar do mundo. Isso é marca dos últimos dias. Os últimos dias serão assim. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, no mundo sempre teve guerra. Mas o que esses textos do Novo Testamento, especialmente, pode ir abrindo lá, Lucas 24, de 1 a 7, eles querem dizer é que estas guerras elas vão aumentar no fim. O homem deveria caminhar para uma situação em que ele fosse vivendo cada vez mais pacificamente. À medida que o homem se torna mais civilizado, era para haver menos guerra e não mais guerra. Mas um sinal indicativo dos últimos dias é que as guerras, elas não diminuem, elas aumentam. Você apaga um foco aqui e nasce outro foco ali. E antes, estas guerras eram guerras nacionais. Hoje nós vivemos guerras de todo tipo. É guerra desde lá do... Hoje eu assisti um pedacinho na hora do almoço dos depoimentos lá na comissão que está julgando o impeachment da Dilma. Aquilo é uma guerra. Ninguém consegue falar nada naquele negócio, porque quando alguém fala uma palavra, entra 2, 3 senadores e replicando, e um briga com o outro. É uma guerra, até certo ponto polida, né? Polida, é uma guerra verbal, mas é uma guerra. Tá? Aí você sai dali, existe guerra acontecendo na rua, existe passeata, existe conflito. Você sai daí, você abre um pouquinho o leque, você tem um rapaz que se declara muçulmano, entrando dentro de uma boate, matando um monte de gente. Você tem o outro lá, amarrando uma bomba no corpo, estourando igreja. E você tem os conflitos, que são os conflitos nacionais. Tá? Então, tem guerra ideológica, tem guerra partidária, tem guerra nacional, tem guerra por tudo enquanto é canto. E o que a Bíblia diz é que os últimos dias, eles serão realmente marcados por isso. Mateus, você tentou achar Marcos 24, aí você não encontrou. Mateus 24. Lucas é de 21, de 1 a 11. Versículo 11. E Mateus 24, de 1 a 7. Que é o texto que eu queria para vocês. Mateus 24, de 1 a 7. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Então, o Senhor Jesus está dizendo: olha, os últimos dias serão marcados, entre outros sinais, serão marcados por guerras e rumores de guerras. Para um povo que estava acostumado a essa situação de ser dominado, ou o povo de Israel, que naquela época era dominado pelos romanos, não parece muito novidade dizer de guerras, mas a novidade não é a palavra guerra, mas é que estes dias serão marcados. A maneira como essa frase está construída no grego, ela dá a ideia de continuidade, de guerras sem fim. Guerras e mais guerras e muitas guerras e guerras o tempo inteiro. Quando a gente lê, parece que está falando apenas de algumas guerras.
mas o verbo que está sendo usado aí é um verbo que dá a ideia de algo que não acaba, ela continua o tempo inteiro. Então, para quem está sempre esperando, né, paz, você chega com uma notícia triste. Que notícia é essa? Estes últimos dias serão dias marcados por guerras e rumores de guerra. Ou você sofre com a própria guerra, ou você sofre com medo de uma guerra começar a qualquer momento aonde você está. A outra classe de problemas e de sinais indicativos do juízo de Deus, ele chama aí de terremotos, no versículo 8, 24 de Mateus, versículo 8. Versículo 7 ainda, né? Final do versículo 7. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Hoje a gente tem uma porção de nomes. Você tem tsunami, maremoto, terremoto. Aí tem os outros que são associados a tempestades, né? Você tem vendaval, tornado, que mais que tem lá? Ciclone e por aí vai. Só que para o habitante do primeiro século, quando você queria falar de algum cataclisma, alguma coisa relacionada com causas naturais, só tinha um nome para isso. O nome era terremoto. Aconteceu um terremoto. Era só um nome que eles davam para tudo isso. Então esse nome aqui, ele é representativo de todas essas catástrofes que hoje nós conhecemos que têm acontecido no mundo. Essas catástrofes, elas estão aumentando cada vez mais. Há 2 semanas atrás, aqui na região de Campinas, aconteceu uma coisa, e aí surgiu um nome novo. Não sei se alguém já tinha ouvido falar dessa tal de microexplosão. Eu nunca tinha ouvido falar, e olha que eu acompanho jornal, acompanho climatologia, e nunca ouvi falar dessa tal de microexplosão. Acho que é um nome novo que os meteorologistas arrumaram para explicar que eles não avisaram com antecedência, porque eles nunca conseguem avisar com antecedência, né? A gente consegue saber com antecedência a temperatura, mas se vai ter vendaval, não vai ter, ninguém fica sabendo. Mas não sei quem assistiu os jornais aí, mas foi devastador. Em alguns lugares destruiu tudo. Mostrou um condomínio lá em Campinas que acabou com o condomínio, destruiu o condomínio, arrancou todas as árvores, levantou carro, destruiu parede de casa, destelhou casa. O jornalista estava mostrando um carro que estava ali num lugar e ninguém sabia de onde tinha vindo o carro. Aí você fala, mas Brasil? Nunca vi isso acontecer no Brasil. Bom, não tinha acontecido até surgir agora as microexplosões, né? Lá em Jarinu, a situação foi igual e talvez até pior. Destruiu o centro de Jarinu. Tem um amigo meu que mora em Vinhedo, o centro de Vinhedo também foi destroçado. Destruiu. São Roque. Essas coisas estão aqui muito próximas de nós. Então, isso é sinal do fim. Num lugar como o Brasil, que você nunca imaginou ter esse tipo de problema, porque a gente assistia no jornal falando lá da Califórnia, naquela região ali, que toda hora é varrido por um tornado. Agora isso está acontecendo aqui, né? Então, são sinais indicativos do juízo de Deus nos últimos dias. Tudo isso é manifestação do juízo de Deus. O fome que está aí, que a gente pode usar também o texto lá de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, 11, é o mesmo texto, só que agora reportado por Lucas. E Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 7, ele vai falar sobre estas coisas. Depois, a partir do versículo 20, ele fala sobre aquilo que é específico que aconteceria em Jerusalém. Mas o versículo 11, ele diz, haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Quando fala de fome, não é propriamente essa questão da falta de comida. O que está englobado em fome? Em fome está englobado todo tipo de mortandade causada ou por falta de comida, ou por doença, ou por algum tipo de epidemia, né, que está dentro de doença que os homens sofrem.
alguma mazela no meio da sociedade que ceife a vida de muitas pessoas. Também é uma palavra só que eles usam para isso, né? Então, o que nós vemos acontecer no mundo é isso o tempo inteiro, né? Ou o sujeito morre de fome, ou o sujeito morre de ebola, morre de gripe, morre de AIDS, e essas epidemias gigantescas, H1N1, né? Elas vão varrendo as pessoas da face da terra. Isso é sinal de juízo. Dito de uma outra maneira, nós acabamos de estudar sobre isso. Primeiro foram as trombetas tocadas por Deus. Lembra? Quando tocava a trombeta, desciam os anjos. Um desses anjos, não sei se vocês lembram, um desses cavaleiros, era o cavaleiro amarelo. E o que o cavaleiro amarelo fazia? Fazia morrer a terça parte da terra através de fome, né? Depois nós lemos sobre os flagelos, né? E nesses flagelos, um deles, Deus mata a terra, fazendo com que não haja água, e não havendo água, não há produtividade sobre a terra e não tem alimento para os homens. Isso tem acontecido, né? Nós vivemos, há 2 anos atrás, a maior seca do sudeste brasileiro, né? Agora nós estamos com água sobrando, né? E vivemos aqui em Itapeva, pelo menos, eu só me lembrava de uma semana tão gelada assim, de 2006, mas daí eu não sei se era impressão, porque eu estava chegando em Itapeva, né, e foi um frio violento, ou se realmente a última vez que fez frio assim foi lá em 2006, mas essa semana a gente teve 0 graus, em alguns lugares aqui próximo teve -1, um menino de Apiaí que faz o instituto com a gente aqui, disse que em Apiaí deu -4, muito frio. E essa instabilidade, ela causa problemas para a agricultura, e esses problemas lá na frente vão ter consequência. Quem já tentou comprar feijão aí esses dias, sabe disso, tá? Eu como estou numa dieta que eu não estou consumindo feijão, aí eu comecei a ver as piadas sobre o negócio do feijão, o filho dando feijão de presente para a mãe, né, e a mãe ficando feliz. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu estava no mercado, acho que, se eu não me engano, ontem eu fui no mercado, aí por curiosidade eu passei lá na banca do feijão para ver. Eu me assustei com o preço do quilo de feijão, R$12 um quilo de feijão. Eu falei, tá explicado. A última vez que eu comprei feijão estava R$3,90, agora está 12, né? Então, e as duas. E eu pergunto para você, João, você que é um estudioso da palavra de Deus, quem governa a chuva, e quem governa o vento, e quem governa a seca? É Deus. Se falta feijão, não é porque o agricultor deixou de plantar. Se falta feijão, é porque Deus quer que isso aconteça, tá? Isso tudo é sinal indicativo do quê? De juízo de Deus. São sinais de juízo de Deus. Então, os últimos dias não são apenas dias que nós temos sinais indicativos da graça, que é a proclamação do Evangelho. Mas nos últimos dias nós temos também sinais indicativos de juízo, que são gotas desse juízo de Deus que são derramadas e causam esse transtorno e essa instabilidade sobre a terra. Por isso que eu comecei dizendo para vocês a importância de eu saber o nome do período que eu estou vivendo. Eu estou vivendo, nós estamos vivendo nos últimos dias. Esses dias são dias de muita vigilância, são dias em que eu tenho que me manter atento, né? Não só por causa desses sinais que Deus manifesta o juízo dele sobre a terra. E aí eu posso ser um filho de Deus, temente a Deus, mas eu estou com os pés nessa terra. Aquilo que atinge o ímpio vai ter consequências sobre a minha vida também, né? Eu não estou imune a isso, eu vou ter. É por isso que eu preciso manter a vigilância, sem perder a esperança, com o coração sempre encorajado. Por quê? Porque o meu destino eu sei que é o céu, mas até que esse dia chegue, eu estou aqui junto com esse povão. E a melhor coisa que eu posso fazer nesse processo é me manter firme, né? Ou pedir que Deus me sustente firme nas mãos dele, e tentar levar mais gente comigo, e falar do Evangelho do Senhor Jesus para outras pessoas. Essa é a principal tarefa nossa aqui. É para isso que nós estamos aqui.
Agora, eu preciso tomar muito cuidado para nesse período eu não cair numa cilada, porque esse período é um período muito difícil e é um período extremamente perigoso para nós cristãos. Ok? Nós vimos 2 sinais divididos aí em 5 grupos. Depois eu quero ver com vocês na semana que vem o terceiro grupo, que são os sinais indicativos de oposição a Deus. Tá? Está dividido em três grupos. Na semana que vem eu vejo isso com vocês. Ok? Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a lembrar. E especialmente mostrar para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, que nós estamos nos últimos dias. Né? Não dá para perder a atenção nem por um segundo. Né? A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Por isso a gente precisa estar preparados.